Oi, oi, oi. Vamos entrando. Buenos dias a todos nosotros. Só chamando aqui as pessoas. Vamos indo, vamos indo. Vamos entrando. Esperar as pessoas entrarem. Alô, alô, amigo ouvinte. Amigo ouvinte da Rádio Mind Move. Vamos todos nosotros entrarmos para conversar a respeito da vida, a respeito da sociedade. Solta o som, DJ. Tô brincando. Olá, Robson de Paula, seja bem-vindo. Manda esse aviãozinho aqui, ó, para as pessoas que você acha que seria interessante de estar verificando esta nossa live. A cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora eu vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. E a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Oi, 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 vamos entrando. Estou mandando aqui essa live para as pessoas. Oiê! Olá! Estamos entrando! Sejam bem-vindas, bem-vindos! Estão me escutando bem? Hoje em um outro ambiente, porque é sábado. Olá, Ali! Olá, Ali! Buenos dias! Se ninguém almoçou ainda, buenos dias! Vou dar um tempinho aqui pra galera entrar, tá? Pra gente começar. Como é que vocês estão? Tá tudo bem aí? Cadê ele? Medo de errar. Desafio, motivação. Estamos no 11º dia. Olha aí, gente, faltam 10 dias pra terminar. Eu ainda não almocei, então é bom dia. Buenos, chica. Estamos a 10 dias de terminar o nosso desafio. Muita coisa está acontecendo e a próxima semana ela vai ser especial, já que vamos dar início às práticas. Estou no trabalho. Muito bem. Assistindo a gente e trabalhando. É bom ocupar a cabeça assim, né? Então a gente vai começar a entrar na prática de como de fato a gente conseguir ser motivado de forma prática, tá? Estamos aprendendo agora todos os conteúdos possíveis teóricos, né? Até amanhã. E a partir de segunda-feira a gente já inicia a prática. Então vão ter estratégias. Nego, pega água pra mim, acho que eu engoli um bicho. um bichinho. Por favor. Então a gente vai ter, eu vou passar para vocês algumas estratégias que a gente pode estar fazendo, fora aquela ferramenta que eu falei para vocês, obrigada. Fora aquela ferramenta que eu falei para vocês, quem sabe faz ao vivo. Menina, aqui tá um vento, vai começar. Olá, Agatha, seja bem-vinda. A partir de julho e agosto, principalmente, começa a época dos ventos aqui em Fortaleza, Ceará.
Eu moro do lado do Ceará, né? Do lado de Fortaleza, numa cidadezinha litorânea do lado, que é grudado mesmo. E aqui a gente tem muito verde, muita planta e tal. Então, quando começa a época dos ventos, neguinha, é vento, mas é vento. A gente fica com frio, que fica arrupiada todinha. Sempre meus patrões acabam até participando no momento que eu ouço a live. Ai, que legal! Que bom! É bom que todo mundo aprende. Olha você sendo luz aí, bebê. Olá, Tutu! Seja bem-vindo, bom dia! Ô, delícia, Fortaleza. Fortaleza é bem gostoso. É bem gostoso mesmo. De vera. Então, vamos lá. Oi? Ah, eu vou fixar o comentário. Só um minutinho. Deixa eu fixar aqui o comentário. Eu esqueci. Ai, meu Deus. Fixar comentário. Pronto! Então, a partir de segunda-feira, a gente vai iniciar as nossas lives com práticas, tá? Então, vamos ter práticas de postura, vamos ter práticas de comportamento, de fala, vamos ter práticas de como conseguir fazer com que o nosso cérebro entenda que aquilo dali, sim, é uma ordem para você executar. E como a gente já aprendeu, o nosso cérebro, ele é treinado. Ele pode sim ser treinável e pode sim ressignificar milhões de outras de crenças que a gente tem, que a gente toma como verdade. Então, para você aí que sente dificuldade, eu ainda vou conhecer essa cidade. Meu avô e alguns tios moram aí. Olha só, por que não, né? Por que não? Aqui é maravilhoso, maravilhoso. Sabe? Comida muito boa. Não necessariamente é caro. A praia é extremamente barata para você ficar, curtir. É incrível. Eu sou particularmente muito apaixonada por Fortaleza. E se quiser frio, tem as serras, né? Que não são longe daqui e a estrada é muito boa. Então, é completo. Vamos lá, focar no babado. Então, assim, vamos ter... Oi, travou? Travou? Aqui, pra mim, tá ok. Vamos ter várias práticas diárias, tá? Onde a gente vai conseguir, com essas práticas, já desenvolver essa questão de você ter, sim, essa motivação diária para conquistar os seus objetivos. Lembrando que tudo gira em torno de um porquê, não é isso? E aí, tecnicamente, você já deve saber o seu porquê. E tá com ele lembrando aqui o tempo todo. E como a Lio aprendeu também, vocês aprenderam na live com a Lio, vocês vão ter que estar com o foco de vocês, o objetivo de vocês bem na frente o tempo todo, tá? E isso faz com que você não se desfoque tanto, certo? E em momentos que você descansar, relaxar ou se desviar do caminho, você retorna por entender que esse seu porquê faz sentido pra ti, ok? E como eu falei ontem, né, no final da live de ontem, você precisa focar em uma única coisa, como o livro que eu passei pra vocês do Gary Keller, que muitas vezes a gente entende que tem várias prioridades na vida e aí tá tudo bem, só que quando a gente resolve focar em todas as prioridades ao mesmo tempo, já coloquei a minha foto, show! Quando a gente foca em todas as prioridades ao mesmo tempo, a gente dissipa tanto a nossa energia, dissipa tanto o nosso foco, que a gente acaba não conquistando nada. Ou sendo mediano, tá? E quem é mediano, tá tudo bem, tá na média, mas tende a não fazer a diferença na sua vida. Permanece naquele padrão, onde eu sempre estou buscando emagrecer, quando eu conquisto um certo peso, quando eu conquisto uma certa qualidade de vida, acontece alguma coisa na minha vida que eu retrocedo e fico nessa batalha, nesse looping, nessa sequência, ciclo destrutivo, vicioso o tempo todo, tá? Então, o ideal é que a gente treine nosso cérebro o suficiente para ele focar, sim, em uma simples e única coisa, mas que essa coisa vai fazer a diferença em todos os pilares da sua vida. E, Beli, qual é essa única coisa? Aí é quando você se conecta consigo mesmo e vai descobrir, não é? Cara manceba. Então, isso aí vai ser quando você realmente se conhecer. Realmente entender, de fato, o que é que faz sentido pra ti.
tá? Então não adianta de nada você chegar pra mim e falar que você quer, deseja imensamente ter o corpo perfeito se você não tá disposto a traçar um plano para conquistar esse corpo. Então você descobre de vez em quando, você acaba descobrindo que de repente aquele corpo, aquele abdômen ou aquele estilo de vida não é pra você, ok? E pode ser o que você tá vivendo atualmente, que talvez esse estilo de vida que você tá vivendo atualmente, ele não seja pra ti. Ele não deveria ser pra você, mas que você tomou como verdade por algumas escolhas que começaram a te aprisionar, ok? Faz sentido pra vocês? Ainda tô engolindo aqui o besouro. Ok, hoje vamos falar um pouco sobre medo de errar. Beli, por que você escolheu falar sobre medo de errar? Bebezinha, bebezinho, quando o nosso medo nos bloqueia, o que a gente faz com os nossos sonhos? A gente não os realiza. Automaticamente a gente se desmotiva com tanto tem o que fazer, com tanto medo. E aí eu acabo me desmotivando e não realizando os meus sonhos. Né? O ser humano ele não foi feito para ficar na inércia. O ser humano ele não foi feito para permanecer no mesmo lugar o tempo todo. Por isso que a gente vê tantas pessoas insatisfeitas com a vida que tem, com o trabalho que tem. Por isso que a gente vê tantas pessoas tristes ou tantas pessoas ansiosas. Porque elas não reconhecem mais o propósito delas, elas nem sabem por que vieram ao mundo. E isso faz com que elas só apenas respirem. Né? Eu li uma frase uma vez que falou que eu achei muito forte. Existe um monte de corpos vivos com almas mortas. Então, existe um monte de pessoas perambulando, vivas, respirando, mas que se sentem mortas por dentro por não estarem vivendo a essência delas, o propósito delas. E, gente, cada um que veio aqui ao mundo tem um propósito de vida, tá? Que não necessariamente precisa brilhar para todo mundo ver, mas que precisa ser luz no ambiente que ela vive, na sociedade em que ela está. Ok? Isso faz sentido para vocês? Vocês se sentem vivendo o propósito de vocês? Olá, Cirleia, seja bem-vinda. Vocês se sentem hoje vivendo o propósito de vocês? Achando o propósito de vocês? Bota assim, hashtag eu sei o meu propósito, hashtag eu ainda estou à procura do meu propósito. Coloca aí pra eu saber. Bom dia. Aqui atrás tem um sítio. Eu fico olhando direto para um pé de jambo. Eu acho que é um pé de jambo. É tão legal. A gente escuta os sonzinhos, muitos pássaros vão pra lá. Eu gosto muito pra contemplar, né? Estou aproveitando o que, bebê? Bora lá, hashtag eu tenho os meus propósitos, eu sei o meu propósito de vida, eu sei por que eu nasci, ou hashtag eu estou procurando. A procura, show de bola. O bom disso tudo é que a gente, se Deus nos permitiu, o poder superior nos permitiu no outro dia respirar, a gente tem mais um dia para buscar esse propósito, a gente tem mais um dia para contemplar, a gente tem mais um dia para agradecer estar vivo. E é isso que tem que trazer a nossa motivação, ok? Procura do meu propósito, show de bola, show de bola. Eu também estou à procura. Uma das coisas que eu tinha certeza na minha vida é que eu gostava de conversar. E olha só o que eu estou fazendo. No sábado eu entrei no meio-dia e muito, muito, muito feliz por estar aqui. É isso, estou animada. Uhul, que bom! Estamos animados, estamos motivados. Oi, Filó, seja bem-vinda! Dica, tá? Para propósito, não é bem o foco da nossa live, mas acaba que é, porque como é que eu vou ter motivação de vida todos os dias se eu não sei qual é o meu propósito, né? Mas uma das dicas principais que eu escutei uma vez numa palestra e que eu nunca me esqueci, foi daí que eu comecei a procurar, ele falou assim, escreva 5 coisas que você gosta de fazer. E podem ser coisas bem aleatórias. Como eu fico falando aqui, eu gosto de conversar, eu gosto de cozinhar, eu gosto de conhecer pessoas novas, eu gosto de conhecer novos lugares, eu gosto de bordar, eu gosto de dormir. Enfim, coloque várias coisas que você gosta de fazer, tá? E dessas coisas você vai verificando o que é que você poderia, o que você faz
sem necessariamente ganhar dinheiro. Não, certeza, eu estou aqui numa live conversando com você, estando fazendo dinheiro ou não estando fazendo dinheiro. Ah, então legal. Então eu gosto de conversar com as pessoas. E como é que eu posso fazer para isso ser uma forma de gerar renda para mim? Né? E aí você vai começando a buscar o seu propósito. Eu me senti bem comigo. Que bom! Mesmo. Show! Olá! Então, assim, essa questão de ter um propósito de vida, ele funciona quando você começa a tentar. Quando você começa... Eu adoro conversar com as pessoas. Olha só, que legal. Eu tenho um youtuber que eu sigo, que ela era jornalista, e ela disse que o melhor momento do trabalho dela no escritório era quando ela ia tomar um cafezinho e ia conversar com as pessoas, escutar o que as pessoas estavam falando para ela e meio que ajudá-las a entender o que elas estavam passando e tal. E aí ela virou youtuber e hoje em dia, enfim, ela viaja o mundo fazendo entrevistas e tal. Então, assim, é uma opção, tá? E outra, gente, você só vai descobrir se você procurar, tá? Não adianta você ficar só sentadinha pensando, oh meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? To be or not to be is the question. Não adianta, porque as ocupações, as escolhas, a vivência, ela não vai vir com você deitado numa cama. Ela vai ser com você vivendo, com você experimentando, com você errando. E aí eu vou entrar no nosso tema, tá? Medo de errar. Quantos de nós aqui temos medo de errar? Grita eu. Bota assim, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo do que esse erro pode ocasionar na minha vida. Grita aí, eu. Grita aí, grita aí, grita aí, grita aí. Quero ouvir vocês. Eu. Muitos de nós entendemos que o erro, ele pode ser uma coisa ruim para a vida da gente. Tá tudo bem, tá, gente? É comum a gente ter esse receio de errar, porque a gente aprendeu que errar é ruim. A gente aprendeu que errar vai causar alguma dor. Mas se eu puder fazer uma analogia, que particularmente é uma analogia que eu sigo, que não necessariamente ela precisa estar certa e ser verdade para todo mundo, tá? Mas as maiores transformações na vida da gente ocorrem quando a gente tem uma dor antes, né? E aí eu lembrei, quando eu pensei nisso, eu lembrei da questão do parto, da questão de você gerar um filho. A partir do momento que você começa a gerar um filho dentro da sua barriga, isso já ocasiona algumas mudanças e geram algumas dores. E o ato, né, do parto em si, na hora do bebê nascer, ele gera uma dor, independentemente de ser cesárea ou parto normal. Né? Então eu pensei nisso. Quando é que uma criança ela aprende que dói botar o dedo na tomada? Na maioria das vezes quando ela coloca o dedo na tomada. Como é que ela entende que de repente, se ela passar esses degraus aqui correndo, os degraus da escada, correndo, ela pode cair quando ela cai e machuca. Então, em alguns momentos na vida da gente, quando a gente erra, ocasionam alguma dor, tudo bem, mas é onde vai existir uma grande transformação. E é onde eu paro para pensar e entendo que o erro, ele pode ser sim uma coisa boa, né? Mas antes disso, eu pesquisando, é engraçado que tudo leva para o mesmo caminho quando a gente começa a estudar sobre isso, enfim. E hoje eu estava assistindo uma palestra que ela começou, a palestra falava sobre autenticidade, palestra não, live, mas era uma palestra, que ela falava sobre autenticidade e dizendo que às vezes é muito difícil você ser autêntico, mas que não adianta na sua vida você querer agradar a todo mundo, porque você vai acabar sendo tão artificial que as pessoas não se conectam com você e vão perceber que aquilo dali não é você, né? E às vezes você faz isso com medo de errar. E ela começou a frase falando isso. E muitas vezes acontece isso mesmo. A gente coloca armaduras, né? Como eu falei naquele dia das armaduras, a gente coloca um monte de armadura na gente pra gente ser aceito ou pra gente tomar como verdade milhões de posturas, milhões de trejeitos.
sendo que aquilo dali não é a gente. Isso tudo por medo de errar. Mas ter medo, ele é natural. Vocês sabiam disso? Que ter medo faz parte da nossa motivação primitiva, da nossa motivação interna, aquela que mexe com fome, com sono. Então, é uma das habilidades que a gente tem, um dos sentimentos que a gente tem, que eles são internos e primitivos. E por que ele é importante? Por que ele é natural? Porque ele preserva a nossa espécie. Lembra que o nosso corpo, a nossa mente, ela não evoluiu o suficiente para não pensar que a gente pode sim estar em perigo de extinção. E é por isso que ele lida com a fome, com a pressão, com a violência de outras formas, né? De forma instintiva. Por isso que a gente vê esse efeito manada que teve do Covid, onde as pessoas lotavam supermercados achando que ia acabar a comida. Então, é um dos primeiros instintos. O medo é uma proteção, exatamente. É uma proteção que a gente tem com nós mesmos. Então, por exemplo, se eu tenho medo de atravessar uma rua quando tem um monte de carro passando, é por quê? Porque eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de ser atropelada. Se eu tenho medo de entrar num avião, eu tenho medo que ele caia e que eu morra. E aí a minha espécie seja extinta. Então é natural que a gente tenha esse medo. A grande questão é quando esse medo começa a paralisar a gente, né? Um dos meus maiores medos é de errar como mãe. Eu sou mãe separada, a educação das minhas filhas ficou só para mim. Elas agora têm um padrasto, mas acaba não sendo igual do que a presença de um pai. Eu vou chegar lá, guarda essa sua frase, tá? Seu texto, foi bem pertinente. Quando esse medo paralisa a gente não age. E a partir do momento que a gente não age, a gente deixa de ter oportunidades na nossa vida, tá? Como literalmente crescer na nossa vida, ter novas experiências. E aí a gente fica no estado da nossa zona de conforto. Às vezes o medo é tão grande de se mover, de se modificar e de sair daquela condição que a gente prefere ficar infeliz naquela condição do que simplesmente dar um basta naquilo dali e traçar um outro caminho. Porque o novo, a novidade, ela realmente causa muito medo na gente. As incertezas, elas causam muito medo na gente, porque a gente não sabe o que é que vai encontrar, né? E aí é onde entra a gente permanecer em relacionamentos tóxicos, tá? Em relacionamentos ruins. E não são só relacionamentos pessoais de homem e mulher, mas também de relacionamentos com amizades, relacionamentos às vezes com pai e mãe, que são tóxicos e que fazem com que você não evolua o suficiente, não consiga criar suas asas, tá? E aí é onde eu vou chegar com esse texto, né, que a Lê falou. Quando temos medo de mudar. Vamos entender só uma coisa? Eu sei que eu posso ter toda a preocupação do mundo em dar a melhor educação possível para os nossos filhos. Eu sei bem disso, tá? Mas a mãe sempre busca o melhor para os filhos, acertando ou não. Então, vamos comigo aqui, de novo? Gente, vai dar merda. Vai dar merda. Você não vai conseguir ser 100% correta na educação dos seus filhos, você não vai conseguir ser 100% correta no seu trabalho, nas suas relações com o seu marido, com os seus pais. Vai dar merda, porque você é um ser humano, tá? E seres humanos, eles não são perfeitos. Eles erram tentando acertar, não é essa frase que a gente sempre fala? Eu erro, errando que se aprende, caindo que se levanta. Então, assim, uma vez eu escutei até de uma aluna minha, ela também estava criando os filhos ela se separou do marido e ela tinha 2 filhos com ele. E a menina, na época, tinha 5 anos e ela falava, meu Deus, eu aqui educo eles desse jeito, e quando chega lá ele faz tudo diferente e eu não sei o que é que vai dar certo e tal. E aí eu cheguei para ela e falei assim, olha, você se sente fazendo o melhor que você pode fazer? Você se sente dando o seu melhor? É isso que importa, sabe? Ele lá na frente não vai falar assim pra ti, eu faço tudo certinho porque minha mãe fez tudo certinho comigo. Não é. Às vezes, a gente aprende às vezes no grito, às vezes a gente aprende no castigo, às vezes a gente aprende vendo a mãe da gente tentando tanto acertar, né? Então, é isso que vale a pena. Olá, Cida linda! É isso que vale a pena.
é você dar o seu melhor, dar o seu máximo naquilo. Vocês pensam que eu chego aqui falando com vocês, tudo que eu falo, achando que, meu Deus, será que eu tô falando direito? Será que eu pesquisei direito? Será que eu entendi direito sobre isso para passar para as pessoas? Entende? E eu tenho os meus medos também. Oi, linda! Então, eu tenho os meus medos também, mas a grande questão é que, poxa, eu dei o meu melhor para falar sobre isso, eu parei para pensar a respeito, eu li sobre isso, eu identifiquei algumas coisas que acontecem na minha vida e aí poder passar isso para vocês. Então, eu acho que é isso que faz o sentido. Entende? Não é você estar certa, não é você acertar o tempo todo na educação dos seus filhos, como por exemplo, ou acertar o tempo todo aqui falando com você. Pode ser que vários momentos, eu já falei tanto, né? Várias coisas que eu falei aqui, de repente, não funcionam pra ti. E tá tudo bem. A grande questão é, ok, eu entendi que se eu enfiar o dedo na tomada, eu posso levar um choque, eu posso morrer. Tá, então como é que eu posso aprender que aquilo dali pode me dar um choque, mas ao mesmo tempo não precisar colocar o dedinho lá? Ou como eu posso aprender a fazer, como que eu posso aprender a ter o corpo dos meus sonhos se eu não quero fazer essa dieta restrita? Se eu não quero treinar um treino de força todos os dias? Se eu quero meditar, se eu quero ter tempo com os meus filhos? Como que eu posso fazer isso? Isso faz sentido para vocês? Isso faz sentido para a vida de vocês? Entendendo que a gente tem esse medo de errar, que esse medo ele é natural, o importante é a gente entender o porquê que veio esse medo, por que eu tenho esse medo. E assim, e aí eu lembro, uma vez, eu pego várias histórias do que eu já vivi, do que eu presenciei com clientes, enfim. E uma vez eu conversando com uma ex-aluna minha que eu encontrei no supermercado. Aqui a gente chama de supermercado, acho que tem alguns que chamam de mercado, né? E eu falei com ela, conversando com ela, falando, não sei o que, eu fiquei sabendo do teu desafio 21 dias, legal, não sei o que. Aí eu fui conversando com ela, explicando, querendo convencer e tal. Só que o medo dela de começar a agir em prol... E ela é obesa mesmo, ela, o marido, são bem obesos. E ela com receio de iniciar, com medo de iniciar a prática novamente de atividade física, com medo de se frustrar mais uma vez e de não conseguir. Então, muitos de nós temos esse medo. Muitos de nós temos medo de iniciar um plano alimentar, um estilo de vida melhor, porque a gente tem medo. A gente tem medo de se frustrar. E outra, muitas vezes a gente tem medo até de conseguir. A gente não sabe lidar também com as nossas vitórias, muitas vezes. Isso faz sentido? Às vezes eu não estou preparada, por exemplo, para ser rica. Às vezes eu não estou preparada para ser magra. Às vezes eu não estou preparada para ser uma puta de uma mulher do caralho, que todo mundo vai olhar assim para mim e vai dizer, poxa vida, a Isabelle é a Isabelle mesmo, ela daquele jeito e tal e tal. Às vezes a gente não está preparado para escutar isso. E junta com o que a gente falou ontem, né, nos Desembolados, essa necessidade de aprovação que a gente tem do outro. Né? Então, tudo se conecta, tudo faz parte do nosso eu primitivo, do nosso eu interno que está aqui dentro e que não adianta a gente achar que não existe. Como eu falei, a gente não evoluiu o suficiente. Se liga, olha só como o nosso corpo ainda se comporta de uma forma primitiva. Todas as vezes que eu deixo de comer por um longo espaço de tempo, o nosso corpo ele começa a deixar reservas de energia dentro do nosso corpo. E onde é que ele faz isso? Justamente onde eu tenho órgãos mais vitais para a nossa vida. Então eu gero, para as mulheres vai quadril, vai coxa por conta do parir, né? E também da região abdominal, que é onde tem a maior concentração de órgãos vitais, órgãos principais do nosso corpo. Então a gente não entendeu que tem comida o tempo todo no supermercado. Isso faz sentido? E aí a gente automaticamente começa a comer milhões de coisas, né, na vida da gente, principalmente quando vem uma pandemia e você se sente numa escassez, com medo de ter uma escassez. Olha que louco, né? Quando eu sinto medo e eu preciso gerar adrenalina no meu corpo para fuga, cortisol que libera adrenalina para fuga, eu não entendo se eu estou fugindo
de um leão, de um predador, ou se simplesmente eu estou gerando aquela energia toda porque eu preciso fazer uma apresentação no meu escritório, ou porque eu preciso confrontar alguém que me fez um mal, que me falou alguma coisa ruim. Entende? O nosso corpo, ele não sabe a diferença, como ele também não sabe a diferença entre supino, entre leg. Ele sabe que ele precisa contrair a musculatura, ele sabe que ele precisa subir uma árvore, ele sabe que ele precisa correr. Entende? Então ele não sabe a diferença disso tudo. Por isso que, inclusive, faz sentido até você ter resultados quando você faz treinos em casa. Porque o teu corpo não está entendendo se tu tá na academia ou se tu tá em casa. Ele está entendendo que ele está pulando, ele está saltando, ele está agachando, entende? Olá, Marisa, seja bem-vinda! Então, quando a gente tem esse medo de errar e a gente se paralisa, a gente acaba não vivenciando. Só que é na vivência que eu aprendo. É no erro que eu aprendo a acertar. É errando, às vezes errando muitas vezes, que a gente aprende a acertar. Ou então a gente tem a capacidade de observar e aprender com o erro dos outros. Isso faz parte da nossa evolução, isso faz parte do nosso aprendizado. Quando a gente entende que um amiguinho, quando passou por ali, ele caiu numa poça, então eu não vou passar por ali, eu vou dar a volta. Como também eu aprendo quando eu caio. E eu aprendo muito quando eu caio. Eu aprendo muito quando eu erro. Eu aprendo muito quando eu peço desculpas. Quando eu decido, e isso real é uma decisão minha, uma decisão sua. Quando eu decido não ser uma pessoa difícil de se conviver. Quando eu decido parar de ter medo, de viver a minha vida e de encontrar um companheiro para mim, de encontrar uma boa pessoa ou de fazer a melhor educação que eu posso para os meus filhos. Isso faz sentido? Tá muito profundo esse negócio, gente? Está muito profundo. Ó, às vezes, né, como eu falei, a gente tem medo de falar que vai começar um treino, a gente tem medo de falar que vai começar um estilo de vida diferente e que a partir de agora, por exemplo, não vou comer mais carne, ou que de repente, não, gente, eu não vou tomar mais, que a gente estava falando com a Lio, era refrigerante, que eu não vou mais tomar refrigerante, eu não vou comer mais fritura porque isso não faz sentido pra mim. E aí você tem receio de falar isso e não conseguir cumprir. E às vezes você tem receio de falar isso e as pessoas te acharem tão diferente e não te aceitarem mais. E aí vem os dois instintos, a necessidade de uma tribo, de aprovação e o medo de errar, o medo de falhar. A gente tem medo de mudar de emprego para viver algo melhor. Sensacional, Robson, sensacional. E aí a gente até entende isso muito bem, né? Na nossa profissão, muitas vezes a gente acha normal acha comum trabalhar numa academia e fazer um salário mínimo, trabalhando 4 horas, e se convence que aquilo dali é bom pra gente, enquanto a gente podia não estar ganhando fixo, mas em compensação ter 4 alunos e que você vai triplicar o valor, quadruplicar o valor que você recebe por mês. Ônus e bônus nas escolhas, né? E muitas vezes a gente tem medo e permanece naquele emprego, sendo mediano, porque a gente tem medo de buscar o novo, de buscar o melhor. Uau, isso daí é fantástico. E aí, vamos novamente falar aqui, né? Vamos comigo? Vamos fazer assim, né? Hashtag vai dar merda. Bora lá comigo? Hashtag vai dar merda, hashtag eu vou errar, hashtag eu vou ter horas que eu vou fazer muita merda. Bora lá, hashtag comigo. Hashtag eu vou errar. Hashtag vai dar merda. Gostaria que hoje vocês participassem. Essa zona de conforto é terrível, né, Belle? Muito. Sabe, Cida? Eu tô fazendo uma maratona de 21 dias de motivação. Em todos eles eu acabo falando, assim, sobre a zona de conforto, que a gente sempre vê o 8 ou 80. Ou a gente vê 80 quilos, a gente vê 60 quilos. Ou a gente vê que a gente está produzindo o tempo todo, ou a gente para e descansa e acha que está na zona de conforto. E a gente nunca entende que existe... Na verdade, não é que entenda, não aceita. Que existe o caminho entre o 8 e 80
Eu tenho 40 aqui, eu tenho 60 aqui. Entende? E aí, talvez esse caminho que seja o equilíbrio, que é onde eu vou ter os meus momentos de descanso, de lazer, para eu deixar a minha cabeça mais fresca, para eu produzir algo que faça sentido para mim, algo que faça eu me movimentar em prol do meu propósito de vida. Isso não faz sentido? Então, por que eu entendo? Tá, eu vou dar um outro exemplo. Na pandemia, eu falava para todo mundo, gente, faz rodízio. Porque as pessoas daqui do meu condomínio são extremamente sociáveis. Faz rodízio lá no deck, faz por família, horários e tal. E as pessoas me chamando... também tem outra coisa, tá, gente? Todas as vezes que te chamarem de louca, você tá no caminho certo. Hashtag me chamaram de louca, tô no caminho certo. É bem isso, tá? Ou você é aquele que se... Nessa história, ou você é aquele que se enfia dentro de um buraco com medo do vírus, ou você é o extremo, que é aquele que não tá nem aí, que sai, que volta, que não desinfecta nada, que não tá nem aí pra nada. E não, eu não tava falando nenhum nem outro, eu tava falando justamente o meio daquilo dali. Tipo, eu ia surtar se eu passasse os 3 meses sem pegar sol, sem olhar pro céu, sem olhar para as minhas plantinhas, entende? Então isso era importante. E aí, a gente começou a fazer depois o rodízio aqui no nosso condomínio para ir pro deck. E isso foi importante para todo mundo, para nossa sociedade, entende? Tarefa simples ajuda na criatividade. A Damásio fala muito sobre o ócio criativo. Perfeito, perfeito. E muitas vezes o ócio criativo é o ócio mesmo, tá? É você colocar uma música que você gosta e dali vir letras que te ajudam a criar, e dali vir... tomar banho. No banho, às vezes você fica, o que eu posso fazer para melhorar na minha empresa? O que eu posso fazer para melhorar no meu casamento? O que eu posso fazer para melhorar na educação dos meus filhos? E outra, que é onde entra que, às vezes, a gente tem essa insegurança, às vezes a gente tem esse medo de falhar, simplesmente porque a gente não se conhece. Simplesmente porque a gente não sabe quais são as habilidades que eu tenho. Então a gente se sente tão inseguro de buscar algo pra gente, porque a gente não sabe o que eu sou bom, no que eu sou bom em fazer, quais são as minhas habilidades. E às vezes não qualifica essas habilidades. Isso faz sentido? Por exemplo, uma vez até a Georgia falou, poxa, Bela, eu tô buscando agora ser comunicativa como você. Aí eu falei, Georgia, isso é uma habilidade que eu nasci com ela. E tá tudo bem. Eu ser assim, mas também eu acho incrível o jeitinho dela, por ela ser centrada e eu não tenho essa habilidade que ela tem, percebe? E às vezes, se liga, que eu escutei isso hoje também nessa live que eu assisti, quando um filho seu recebe o boletim e você vê lá um 5 em matemática, um 10 em português, um 10 em ciências, um 10 em física, vamos dizer, o que você olha, para que você olha e você dá mais ênfase? Para o 5 em matemática. Por que você faz isso? Ok, você entendeu que ele não tem tanta habilidade na matemática, mas se liga, se você potencializar todas as outras e deixar ele no mediano, dar uma assistência no mediano, onde ele está ruim para ele ser médio, e potencializar ele nas outras habilidades que ele tem, será que não vai ser melhor? Lembra a questão da mente mestra? Quando a gente pensa assim, Isabelle, eu não tenho uma habilidade de escrita exata, de escrita correta. Caguei pra isso. Eu tenho que ter muita atenção para o que eu vou falar contigo, para eu não esquecer o conteúdo que eu tenho que falar contigo, para eu me manter concentrado e ainda escrever certo. Né? Quem é dominante não vê os pormenores, quem é dominante só foca no resultado. E eu sou bem dominante, né? Então, eu só tô pensando, mas isso não deu certo? Eu não tô conversando contigo, independentemente de estar falando certo ou errado? Não tá funcionando? Então, eu olho pra isso, tá? E aí, o que é que eu tenho que fazer com relação à mente mestra? Ter uma pessoa que seja boa na escrita, pra ele escrever bem pra mim, pra ele fazer as coisas melhores dessa forma, se isso for importante, entende? Então, o ideal é que você pegue a sua habilidade e a potencialize o máximo que você puder. Se você é boa na comunicação, seja perfeito, assertivo com todas as habilidades, não. As características, não. Com todos os perfis. Então, que eu consiga falar bem com você que é dominante, com você que é influente, com você que é conforme, com você que tem estabilidade. E que eu não tenha uma
linguagem muito agressiva para eu espantar essas pessoas. Entende? Que eu acho que tá dando certo, né? Goleman também fala, quando paramos de tentar encontrar uma solução, ela aparece. É quando a gente tá com a cabeça full e olha no olhar de dentro da questão ou do problema, a gente às vezes não consegue resolver, mas quando a gente descansa, sai, faz o olhar de cima, o olhar da terceira pessoa envolvido, fica mais fácil, né? E aí a gente só consegue fazer isso quando a gente se centraliza, entende? Isso é bem legal, o Goleman é show, adoro o Goleman. Então, o que a gente está fazendo com as nossas habilidades? Se eu tenho uma habilidade de ser perfeccionista, de ser caprichosa nas coisas que eu faço, então eu não tenho que parar de olhar para isso e olhar para as coisas que eu não sei fazer certo. Eu tenho que potencializar ao máximo e ser a melhor em ser caprichosa. Eu tenho que ser a melhor em comunicar, no meu caso. Entende? E o resto é o resto. E aí eu vejo o que é que eu faço depois ou então não faço nada. Entende? Você, Bela, é a dominante mais adorável que conheço. Senti isso em todos os momentos que estivemos juntas na mentoria. Ô, mulher, mas é engraçado escutar isso, porque, Ave Maria, espantei demais muita gente. Mas, enfim, tudo é evolução, tudo é evolução. Obrigada, muito obrigada. Isso é um excelente feedback pra mim. Então, vamos aprender a potencializar tudo que a gente tem pra gente entender que as nossas habilidades, elas estão lá na frente da gente o tempo todo. Se eu sou uma pessoa que gosta de rotinas, e aí por isso que de repente eu estudo para concurso, então que eu potencialize esse meu poder de concentração. E não que eu fique desfocando, porque eu preciso conversar com as pessoas. Não, e de repente você não precisa fazer isso. Ou você precisa fazer um pouco só disso. Isso sim é ter uma habilidade emocional. Isso sim é ter um controle emocional. Entende? E foi até o que eu anotei aqui. Quando você tem esse autoconhecimento, entende quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos, você potencializa seus pontos fortes e tem uma habilidade de manutenção com seus pontos fracos. Por exemplo, se eu sou insegura, se eu sou uma pessoa que eu sou insegura, eu preciso trabalhar essa insegurança. De que forma? Olha só, aquela ferramenta que eu passei para vocês ontem, das 30 características eu sou, ela é excelente para você visualizar, externalizar exatamente todas as características positivas que você tem. Então, eu sou foda, eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou caprichosa, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa filha. Tudo isso vai fazer com que as suas habilidades elas se potencializem, tá? E busque, que aí é uma outra questão. Eu vou aprimorar, ok. E como eu posso aprimorar mais? Lembra que ontem teve... não lembro quem foi que falou ontem que queria muito uma ajuda de alguém que gosta de ter uma pessoa perto para poder ajudar ela a fazer os treinos, a dar essa energia, essa motivação para os treinos. E eu falei, eu sou assim também. Muitas vezes eu gosto de alguém que pegue na minha mão para me ajudar a fazer algumas coisas. E eu peço ajuda, né? Tanto que a gente está fazendo uma monitoria agora, profissional, para ajudar a gente. Então, assim, pedir uma ajuda aí para nutricionista, indo para o foco da saúde, né? Como que eu posso melhorar a minha nutrição? Se eu estou me sentindo muito fraca, se eu não tenho o conhecimento, eu não tenho essas habilidades suficientes, eu posso estudar, que é quando eu faço a minha manutenção da habilidade, que eu não tenho, entendeu? E aí eu saio dos 5 para o 7, ou eu posso pedir ajuda. E aí aquela pessoa, ela vai já me passar mastigadinho tudo o que eu preciso fazer. Então, nutricionista, a gente na questão dos treinos, das lives, que fazem com que você crie consciência. Isso tudo faz com que você aumente as suas habilidades, aprimore as suas habilidades, entende? Uma pessoa... Me ajuda aí, Cida, eu acho que tu sabe essa frase. Uma pessoa vai longe sozinha, mas ela vai ao infinito e além quando ela vai junto com a galera, quando ela junta a sua mente mestra e segue, vai pro infinito e além. É mais ou menos assim a frase, tá? Eu não peguei ele direito, mas enfim, é isso aí. O que importa é dizer, eu posso ir muito longe sozinha, posso fazer isso aqui só que eu vou pro infinito e além, eu posso conquistar muito mais coisas, eu posso impactar muito mais pessoas se eu pedir ajuda. Então o Robson, ele tem exatamente todas as habilidades que eu não tenho.
Ele tem exatamente todas as habilidades que eu não tenho. Ele é perfeccionista, ele é detalhista, ele é concentrado, ele é focado. E eu sou resolutiva. Então, bora, o que tem que fazer? Tem que fazer as lives. Tá, vamos fazer as lives de quando? 21. 21 lives sobre o quê? Sobre motivação. Tá, botei os tópicos. O que é que você vai falar? Tenha calma. Tenha calma que eu vou ver aqui como é que eu vou fazer. E aí eu resolvo. E aí eu faço. E aí funciona. De alguma forma funciona. O fato de você já buscar fazer vai funcionar, tá, gente? Não existe fracasso. Hashtag, bota aí, hashtag não existe fracasso. Hashtag existe só resultados. Ok? Quando a gente entende que as nossas falhas, elas não são fracassos e sim são resultados, isso ajuda a gente a entender que a gente está em processo de aprimoramento, em processo de aprendizado. E como eu sempre falo, a gente, com a plasticidade neural, tem a capacidade de aprender, de evoluir, de melhorar, até a gente virar estrelinha, até a gente ir para perto, enfim, cada um tem sua crença, até a gente virar estrelinha. Então, até eu morrer, eu posso estar aprendendo. Isso é sensacional, eu saber que eu posso estar aprendendo com tudo à minha volta. Eu posso estar aprendendo até a não fazer as coisas que determinadas pessoas fazem, só em olhar e aquilo dali me constranger, me incomodar. Ok? Isso faz sentido para vocês? Vamos lá? Hashtag eu vou pedir ajuda. Hashtag pedir ajuda não me faz menos. Hashtag pedir ajuda me faz melhorar, me faz ser uma pessoa melhor. Ó, nessa mentoria que a gente está fazendo, a gente contratou pessoas que... Tem umas pessoas lá que elas são 15 anos, 12 anos mais novas que eu, 10 anos mais novos que eu, 8 anos mais novos que eu. E aí você pensa, poxa, você vai contratar um monte de enfeitinho para te ensinar. As habilidades que essas pessoas têm são completamente diferentes das habilidades que eu tenho. E a vivência delas, que por isso que elas estão onde elas estão. E eu quero ter as habilidades que elas têm. Ou aprender o caminho. Entende? Então não importa se a pessoa tem 22 anos ou se tem 50 anos de idade. O que importa é que você quer traçar aquele caminho, trilhar aquele caminho. Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido. Mas aquele que vai acompanhado, com certeza, vai mais longe. Exatamente, perfeito. Rumo ao infinito e além. Então, assim, o fato de você sempre estar buscando melhorar, sempre estar buscando se entender, se conectar com o que de fato faz sentido para ti, é o que vai fazer com que você não pare, não paralise com os seus medos. E a grande questão do fracasso não é você tentar e não conseguir, e sim você simplesmente desistir e nem tentar, tá? Esse é o grande fracasso. Essa que coloquei é da Clarice Lispector. Ah, legal. Mas eu acho que foi dela, então. Enfim, é o mesmo sentido. Eu posso até ir longe, eu posso até chegar rápido, né, sozinha, mas eu só vou longe e permanecer crescendo se eu tiver com as pessoas, se eu for luz no mundo o suficiente e carregar todo mundo comigo, né? E quando eu tenho essas habilidades bem fortes, que aí tem a ver com a crença de capacidade, com a crença de capacidade mesmo, de eu posso fazer isso, eu vou fazer isso, eu consigo agregar nas pessoas alguma coisa. Quando eu tenho essa crença de capacidade, isso não vai te paralisar, o medo não vai te paralisar. Todas as vezes que eu faço uma palestra, e aí eu fui lembrando também quais foram os momentos que eu tive mais medo na vida. E eu vou falar. Quando eu fui apresentar minha monografia, que era um artigo científico na época da faculdade, eu tinha que apresentar, eu acho que era no sábado, só sei que era de manhã, às 8 horas da manhã. Um dia antes, eu fui pra farra. Porque eu tava afim. Fui pra farra, peguei minhas amigas, foi todo mundo, aí eu cheguei em casa 6 horas da manhã, eu acho. Porque eu era dessas, virava a noite. E aí, tomei um banho, comi alguma coisa e fui. Quando eu cheguei lá, eu já sabia do conteúdo, né, que eu ia ministrar. Aí, não era na sala, era no teatro. Eu tive que subir no palco. Eu odeio subir no palco, porque eu me distancio muito das pessoas que eu vou falar.
E aí, essa condição de distanciamento eu não gosto. Naquela época eu não sabia. Minha filha, subi num palco, tive que falar, apresentar o meu projeto para os alunos, foi mais de 60 pessoas. Eu nunca tremi tanto em toda a minha vida. Como eu tava, né, virada, aquela coisa toda, então eu não tava bem fisicamente, tava fadigada, então minhas pernas elas tremiam de um jeito, e eu com o microfone na mão, nunca tinha... Enfim, foi bem desafiador. Mas aí, no meio, quando eu subi no palco e olhei para as pessoas, que eu pensei assim, bom, eu sei o que eu sei, e eu sei que eu sei falar o que eu sei. Então, quer saber? Eu vou começar a zoar aqui, que é uma das coisas que faz eu me desopilar muito, eu começo a zoar, a brincar, e aí foi, entendeu? E foi do jeito que tinha que ser. E é uma das coisas que eu não me cobro também. Eu não cobro perfeição dominante, né? Eu não cobro perfeição. Eu cobro o que eu tenho que fazer. Entende? E aí foi e saiu. E deu certo. Enfim, passei e eu tô aqui, né? Mas, assim, todas as vezes que eu subo num palco que eu tô nervosa, eu sempre penso nisso. Eu sei sobre o conteúdo, então eu não preciso ficar nervosa. E quando eu olho nos olhinhos das pessoas, que eu vejo que elas estão ali paradas pra me ver, pra escutar o que eu tô falando... Aí isso também gera uma outra emoção. E aí eu consigo lidar com os meus medos dessa forma, entende? E muitas vezes também eu percebo que o medo, e na PNL é assim, tá, gente? O medo, quando a gente tem um medo que paralisa, ele tá aparecendo aqui pra gente. Quando eu fecho os olhos e penso numa fobia que eu tenho, essa fobia em geral, eu tenho fobia de barata. A barata, ela parece grande, colorida, toda perfeita e aqui na minha frente. E aí a gente tem uma técnica até na PNL que a gente faz com medo de palco, medo de falar em público, medo de barata, medo do escuro, que a gente faz uma ferramenta onde a gente pega essa imagem e coloca ela lá num cantinho e apaga ela e deixa ela preta e branco e desfocada. E aí o seu cérebro ele não percebe aquilo mais como um predador, ele não percebe aquilo como algo ruim para ti. Ele vai começando a deixar pra lá. E eu acho que intuitivamente eu acabei fazendo isso quando eu preciso falar, porque o meu prazer de falar, de me comunicar é muito maior. Tanto que eu realmente me sinto... Eu não gosto de ficar num palco. Eu gosto de passar entre as pessoas, eu gosto de tocar nas pessoas, eu gosto de... Enfim, de ficar perto, entende? Isso tá fazendo sentido pra vocês? Tá tudo bem aí? Então, o que foi que a gente aprendeu hoje? Que o medo, ele é natural pra gente, ele é natural para os seres humanos, que é comum eu sentir medo, que tá tudo bem, e que o melhor é a gente aceitar isso, mas que a gente entenda por que a gente está sentindo esse medo e que a gente tenha forte dentro da gente todas as nossas habilidades. Habilidade de comunicação, habilidade de ser como é que eu falei a palavra? Carinhosa, não. De ser perfeccionista nas coisas que faz, detalhista nas coisas que faz. Eu tenho um dom da escrita, eu tenho um dom da palavra, eu tenho um dom de me comunicar. E que você tenha essas habilidades bem descritas dentro de ti e que você as potencialize o máximo que você puder. O máximo que você puder. E que as habilidades que você não tem, os pontos que você precisa aprimorar, que você se torne mediano. Você não precisa ter a necessidade de ser alta performance em todas as habilidades. Você precisa se comunicar bem, porque todo mundo precisa se comunicar. Mas será que você precisa ser o melhor na comunicação? Ou você precisa ser o melhor no detalhe? Você precisa ser o melhor na organização? Entende? Isso é você trazer como é que eu botei aqui? Emocional, não sei o que é emocional. Eu anotei, peraí, deixa eu só pegar aqui. Habilidades emocionais. É isso que é você ter autoconhecimento e ter as suas habilidades emocionais. Entende? Não é você... E outra, quanto mais você foca no que você não é bom, mais você trava. Quanto mais você fica, ai que droga, eu tenho que melhorar, eu tenho que aprender a escrever melhor, eu tenho que aprender a ficar calada, eu tenho que... Quanto mais você foca no eu tenho que, mais você se paralisa. E quanto mais você pensa
na tarefa que tem que ser executada, mais você acha que aquela tarefa é difícil de se fazer e você cansa mentalmente. Isso já aconteceu contigo? Que aí é onde entra a procrastinação, né? Eu tenho que lavar a louça, 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 eu tenho que lavar a louça. Você já lavou essa louça tantas vezes na cabeça que quando você vai lavar a louça, você já não quer, você deixa. Posso dar outro exemplo excelente? Eu tenho que fazer exercício, 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 eu tenho que fazer exercício. Hoje à noite, às 18 horas, eu vou fazer exercício, eu vou fazer. Poxa, tu já treinou umas 10 vezes na tua cabeça. E aí, quando tu chega lá, tu tá tão cansado que não rola, que você não vai, que você acaba procrastinando. Olha, gente, eu acho que eu falei até na monitoria com a Cida. A obrigatoriedade as obrigações, elas às vezes são ruins, sim, e é onde a gente se sente aprisionado. É aí nesse ponto, por isso que a gente precisa ressignificar algumas coisas e outras realmente mudar, realmente melhorar, né? Você tem que querer. A gente, por dia, o nosso cérebro, lembra que ele é um músculo, e como todo músculo, ele fadiga, como todo músculo, ele cansa. Não sei se acontece com vocês, mas ao longo do dia, quando você chega à noite em casa, você tá tão cansado que alguém chega pra você e quer que você tome alguma decisão, você fica, pode ser. Pode ser. Então você não consegue mais nem raciocinar. Isso acontece por quê? Porque ao longo do dia você tomou milhões de decisões na sua vida, tá? E o cérebro, ele cansa tanto quanto o músculo por ser um músculo, por ser algo que cansa, por ser um músculo que cansa, que fadiga. Então, você tem quantidades X específicas de decisões por dia, decisões principalmente importantes por dia. Bela, então como é que eu faço? Beber, e aí é onde a gente vai entrar no começo da semana, a partir de segunda-feira. Você precisa ter a sua vida organizada o máximo que você puder, tá? Eu digo agora não. Exatamente. Então, por exemplo, se eu vou fazer exercício às 18 horas e eu não arrumei nada, não coloquei a roupa da academia na minha bolsa, não organizei a minha alimentação, não programei, não ajeitei tudo direitinho, eu vou ter que ir para casa para comer, me arrumar para ir para academia, vai nada. Tu não vai mesmo, entendeu? Porque isso se torna mais algumas decisões. Outra, eu conheço um rapaz que ele só usa preto praticamente. Todos os dias ele usa preto. E ele é PNLista. É uma coisa assim a palavra. O armário dele praticamente só tem roupa preta, porque ele diz que ele não quer tomar esse tipo de decisão, porque ele entende que o cérebro ele tem decisões específicas por dia, limites por dia. Então ele não quer tomar a decisão de encontrar roupa. E galera, vamos cá comigo. Quantas vezes a gente troca de roupa? 5 ou 10 vezes porque a gente não... Oi, voltei. Porque a gente não consegue tomar essa decisão. Aí quando a gente vai sair, a gente já tá tão cansado que a gente às vezes pega a pior roupa. Ou a roupa que a gente se sente mais à vontade e usa e vai sair. E aí a gente se estressou tanto por causa de uma roupa. Imagina as manhãs da gente, brigando o tempo todo, discutindo o tempo todo. Bora, menino, acorda. Poxa, esse menino não sei o que, esse menino... Aí começa a tomar algumas decisões que não são interessantes, que não são saudáveis pra ti. E aí tu fadiga o teu cérebro logo de manhã cedo. E aí como é que vai ser teu dia? Como é que vai ser a tua motivação ao longo do dia? Né? Meninos e meninas, 2 minutos mais uma vez, a pessoa que fala, mas fala mesmo, né? Queria mais uma vez agradecer a vocês, tá? Tarefinha de hoje, colocar todos os medos que vocês têm no papel e ver o porquê, refletir por que você tem esses medos e, do outro lado, colocar todas as habilidades que você tem, ok? Escreve e se você se sentir chamado, bate o print e marca a gente, ok? Brigadão, antes que a live acabe aqui, gratidão a todos vocês e que vocês se divirtam muito hoje, tá bom? Cida, morrendo de saudade de você. Isso era da identidade também, né, Belle? Começa a construir o que não deve. Exatamente, identidade, crença de identidade. Perfeito, porque não sabe qual é a sua. Perfeito, perfeito. Gente, bom dia, bom almoço pra vocês. Sejam felizes e se divirtam hoje, tá? Um beijão. A gente se vê amanhã, ao meio-dia.